Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui, para meditar no livro de Gênesis. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 6, o livro de Gênesis, que é muito interessante e fala sobre a criação do mundo e do homem, Agora aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, nós vamos ver a corrupção da humanidade. Vamos ler aqui no primeiro versículo a nossa meditação. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todos que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderei o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Quando nós olhamos esse capítulo, nós vamos entender que naquela época o pecado estava de uma tal maneira que Deus agora se arrepende de ter feito o homem. E Deus agora, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, ele dá um veredito de morte. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Como a Bíblia fala, naquela época, diz que o pecado estava contaminando todos. Casavam, se davam em casamento e o povo ia de mal a pior. Mas é nesse cenário de destruição, nesse cenário de pecado, nesse cenário de morte, que agora Deus vai fazer menção de um homem. A Bíblia diz que esse homem, em meio tantas essas perversidades, em meio a esses pecados, em meio a tantas coisas erradas, mas esse homem era justo. Ele andava na presença de Deus, ele fazia o que era reto. E Deus agora se arrepende de haver feito o homem sobre a terra e pôs-lhe em seu coração e disse, no capítulo, no versículo 7, disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até os animais, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. A Bíblia diz que o pecado estava grande, o povo só fazia a humanidade o que era mal. E agora trouxe uma tristeza no coração de Deus. E Deus agora, ele promete de destruir o homem. Mas no versículo de número 8, nós vamos ver a diferença. Porque Deus, os olhos de Deus, ele vê, ele contempla, ele sabe, faz a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Aí no capítulo, no versículo número 8, fala aí: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em meio à corrupção, em meio ao pecado, em meio a tantas coisas erradas, Noé se destacava de ser correto, de ser sincero, de andar com Jesus, andar com Deus, ele e a sua família. Agora aqui no Gênesis 6, o 9, diz: estas são a geração de Noé, a geração do homem justo. E é nessa justiça de Noé, nessa perfeição de Noé, que ele vai encontrar graça aos olhos de Deus. E em meio àquele veredito que Deus tinha dado, que ia destruir, mas Deus agora faz a diferença. E Deus agora, ele fala com Noé. Fala: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e o seu caminho sobre a terra. E se nós trazer para esses dias de hoje, não está diferente. A humanidade tem se corrompido, está como os tempos de Noé. Mas Deus sempre manda o escape para aqueles que estão na sua presença. E qual foi o escape daquela época? Agora Deus, ele fala com Noé. E Deus agora anuncia a Noé o dilúvio. Porque se nós olharmos, naquele tempo não era comum a chuva. Era raro, não tinha chuva naquela época. Mas Deus é o Deus que promete, é o Deus que cumpre. É o Deus que está no controle de toda a situação. Então disse Deus a Noé, o 13:
o fim de toda a carne, e vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Deus agora promete a Noé que vai acabar com tudo. Mas como é bom, irmão, como vale a pena quando tem um justo que está na presença do Senhor. E nós não somos justos, não é pelas nossas obras, mas nós somos justos porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E esse sangue tem o poder de nos livrar, de livrar os nossos, a nossa casa, a nossa família. Então vale a pena a gente ser justo diante de Deus. Vale a pena a gente andar na presença de Deus, porque em meio a tantos perigos, a mão do Senhor está estendida sobre os seus. E Deus agora dá um ensinamento para Noé. Deus manda Noé fazer algo para que eles possam entrar e ficar livre daquele dilúvio, daquela destruição. O 14 fala assim, Deus falando para Noé: faze para ti uma arca de madeira, farás seu comprimento na arca, calafetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados. Então Deus agora, ele dá estratégia para Noé construir aquela arca. Ele dá o tamanho, a largura, o comprimento. Deus não é Deus de engano. Deus é Deus que salva os seus da calamidade, do perigo. E Deus agora é instruindo Noé para construir aquela arca. Porque quem entrasse naquela arca, irmão, estava livre da destruição, estava livre do dilúvio. Quem entrasse naquela arca estava salvo daquela tribulação. Porém, Noé, construindo a arca e pregando a palavra de arrependimento, que ia vir um dilúvio sobre a terra e ninguém ia escapar, a não ser aquele que estivesse dentro da arca. Só que a Bíblia fala, meu irmão, que mesmo Noé pregando, ninguém lhe dava ouvido. É diferente dos dias de hoje. A igreja é a arca. A igreja que leva a palavra, a igreja que prega que o fim está próximo. Jesus está voltando para levar a sua igreja. E naquela época, o mundo foi terminado em água, em dilúvio. E o sofrimento foi tamanho. Mas a Bíblia diz que Noé pregava e construindo a arca, esperando na promessa de Deus. Não é fácil esperar, irmão. Não é fácil confiar num tempo que não havia chuva. A Noé não estava com os olhos na chuva, Noé estava com os olhos naquele que está no controle da chuva, do tempo e do vento e de toda situação. E Noé ia construindo a arca e dizendo: o fim vem, salva, escapa com a tua vida, com a tua alma. No versículo de número 18 do capítulo 6, e Deus agora fala com Noé e dá uma esperança. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. É a aliança que a igreja não pode perder, a aliança não pode ser quebrada. Porque é com a aliança com Deus nós vamos estar livres da condenação. E aqui nessa aliança de Noé, salvou seus filhos, as mulheres dos seus filhos e a própria mulher de Noé. E nesse dia de hoje, nós viemos a ter essa aliança com Deus. E agora, meu irmão, no capítulo de número 21, no versículo 6, e levou contigo toda a comida que se come, e ajuntou-a para ti, e te será para mantimento teu e deles. Porque Deus sabia que ia passar muitos dias daquele dilúvio, e o desespero foi tamanho. Mas quando Noé agora constrói a arca, que ele faz tudo o que Deus lhe mandou, agora Deus envia o dilúvio. O fim de todas as coisas vem. Mas que eu e você, meu irmão e minha irmã, esteja dentro da arca, esteja na presença de Deus. Deus abençoe. E eu agradeço.